Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso Instituto de Teologia Avançada. Eu sou o Bispo Vandir, que a partir de agora estarei dando esta aula acerca do capítulo 14, versículo de número 6 do Evangelho de João. Capítulo 14, versículo de número 6. Cristo disse essas palavras. Anohi, está aqui na tela, eu vou estar sublinhando elas. Anohi, Hader, Verha Emet, Verha Haim. Anohi, Hader, Verha Emet, Verha Haim. Esta é a palavra para caminho, e esta é a palavra para verdade. Verdade. Observa que a palavra verdade, nós separamos aqui, Emet. Emet é a palavra verdade. Rahai, vida. Hoje eu quero trabalhar essa palavra verdade. Quando Cristo disse que ele era a verdade. A nossa ideia de verdade, ela veio do inglês, que pegou um pouco lá do grego, da Grécia. E aí a gente assemelha uma palavra a um comportamento. Mas quando nós olhamos à luz da Bíblia e o que Cristo disse, Cristo não disse que ele era uma ideia. Verdade é uma pessoa, é um ser, é alguém. Cristo é a verdade. E observa que a palavra verdade, ela é formada por 3 consoantes do alfabeto hebraico. A primeira é o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Depois nós encontramos a letra do meio, que é o Men, e o Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. Então, vamos entender esse princípio aqui. Verdade. Verdade. Jesus disse que ele era a verdade. Então, verdade é aquilo que tem início, que tem meio e que tem fim. Ou seja, no início, no meio e no fim é a mesma pessoa. Por isso que Cristo disse que ele era o mesmo, que ele não mudou. O autor aos Hebreus disse, ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, verdade é aquilo que não muda de acordo com o passar do tempo. Não há variação. Então, Cristo é a verdade. Nós iremos ainda passar um pouco, quero pegar um quadro aqui em branco, e eu quero aqui falar uma coisa. Quando nós pegamos a Bíblia, e a primeira palavra da Bíblia, ela aparece a palavra et, que é formada por essas 2 consoantes, o Aleph e o Tav. Elas aparecem 18 mil vezes na Bíblia. Ela é um objeto direto de ligação. Então, esta palavra, Aleph, Tav, é aquela que o grego traduziu por alfa e ômega, em português, Aizer. Ou seja, Jesus, ele é o Aleph Tav, ele é o início e o fim. Só que esta palavra, quando nós pegamos o livro de Gênesis, capítulo 1 de Gênesis, está escrito assim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Et, aí aparece essa palavra, et, Bereshit bara Elohim, et Hashamai. Então, ele é um objeto direto. No princípio, criou Deus. Olha, Cristo aparece logo ali. Shalom, shalom. Colocamos entre essas 2 letras, o Aleph e o Tav. Nós colocamos, então, eu vou trocar de cor aqui, colocamos o Men. O Men. Então nós temos, olha, Aleph, Tav e Men. Formamos então a palavra
Emet, verdade. Jesus é o Aleph, o Tav e o Men. Jesus é a verdade. Agora, olha uma coisa curiosa. Dentro da cultura judaica, existe uma ciência hebraica chamada de Gematria, onde os números nos revelam alguma coisa. Então nós encontramos aqui, a primeira letra corresponde ao número 1. Estamos no número 1 aqui. Olha. Então Jesus é o primeiro. Primeiro de tudo. Ele é o primeiro de todas as coisas. Só que uma coisa a gente precisa entender aqui. Quando Jesus disse aquela palavra, Jesus falou isso. Eli, Eli, lama sabachthani. O Salmo de número 22. Se Jesus ele é a verdade, e ele é a verdade, nós compreendemos isso, afirmamos isso, que ele é a verdade. E ele o tempo todo ele pregou, e nas suas mensagens ele deu ênfase a isso, que ele e o Pai é uma unidade, que ele e o Pai é uma pessoa. E agora, na hora da sua morte, como pode haver essa separação? Como podemos entender o que Jesus quis dizer quando disse Eli, Eli, lama sabachthani? Deus meu, por que me desamparou? Porque se é uma unidade, Deus não pode ter desamparado a Cristo. Se a gente entender dessa forma, que ali há um desabafo, que Cristo ali está sentindo desamparado, irmãos, todo o evangelho de Cristo é mentiroso então, mas não é isso que Cristo quis nos ensinar. Ali é um ensinamento muito profundo. Ali é um ensinamento muito bom para nós. Primeiro, Cristo está se revelando aos seus discípulos naquele momento que ele é o Mashiach, que ele é o Rabi, que ele é o mestre, o Mashiach. Todos os mestres, eles citavam a Parashá da semana. Aquele estudo que durante a semana eles deveriam meditar. Sabe, o versículo do dia, ou o versículo da semana. Então Jesus ali, ele não está dizendo, ele não está revelando que ele e o Pai estão separados, de forma nenhuma. O que Jesus está dando aos seus discípulos é a Parashá da semana. Nós estamos iniciando o Shabat, o primeiro, o Shabat, e o Shabat ali era citado então a Parashá no dia antes. Então quando ele está morrendo, ele deixa a Parashá da semana. Ele deixa a leitura em que os discípulos deveriam, durante toda aquela semana, estar meditando, estar estudando, que é o Salmo de número 22. E que é o Salmo que, esse Salmo, ele revela quem é o Mashiach. Então, quando Cristo está na cruz, está ali morrendo, o que é que Cristo está passando para os discípulos? Olha, este é a leitura da semana. Vocês irão ler, vocês irão meditar nesta leitura. E qual é o Salmo? O Salmo de número 22. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, vou abrir a Bíblia aqui, deixa eu fechar isso aqui, e vou abrir a Bíblia aqui, olha, o Salmo de número 22. E a gente vai ver que Cristo está citando o Salmo de número 22. Para quê? Para que eles meditassem nesse Salmo. Olha, está aberto, eu vou aqui virar, e vai virar também a minha câmera. Olha só, olha o que ele está dizendo. Para o mestre de música, conforme a melodia, força da manhã, um salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparaste? Então os discípulos deveriam estar durante toda aquela semana meditando nesse salmo. Por quê? Esse era o salmo que revelava o Mashiach. Quando Cristo ressuscita e ele vai a caminho de Emaús, o que é que os discípulos estão meditando? Estão conversando do acontecido e não estão estudando o Salmo de número 22. E aí Cristo começa um novo ensinamento para que eles compreendam
que ele, Cristo, o Machia, ele, Jesus de Nazaré, ele é o Machia. Eles deveriam ficar meditando o Salmo 22, que era o salmo que revelava o sofrimento do Machia. Shalom, shalom. Espero ter te ajudado de alguma forma a compreender esse versículo. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente.